Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quarta-feira, dia 28 de maio de 2025, do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. E hoje tem absurdo, hein? Nossa senhora, presta atenção nessa daqui, que é pra abrir lascando. Grupo preso pela Polícia Federal tinha preços para espionar ministros do STF. Pacheco estava na lista. A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira, hoje, 5 integrantes de uma agência de extermínio que cobrava até R$ 250 mil para monitorar autoridades, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal afirma que esse grupo composto por militares da ativa e da reserva, sempre os militares, né? E civis também, seria dedicado à prática de crimes graves, especialmente espionagem e homicídios sob encomenda. Um documento apreendido pela Polícia Federal fundamentou as prisões preventivas na 7ª fase da Operação Cisâmenes. Está sob posse da Polícia Federal uma lista dos serviços oferecidos pelo grupo denominado C4, que significa Comando de Caça Comunistas Corruptos e Criminosos. Os caras estão com esse negócio de comunista ainda, velho. Pelo amor de Deus, deram o golpe lá dos anos 60, da ditadura, com esse negócio de comunista. Continua com... Não tem comunista aqui, meu. A operação foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin do STF. Perdão. Eles cobravam, de acordo com o documento, R$ 50 mil para atuar contra figuras normais, ou seja, eu e você. 100 mil contra deputados, 150 mil contra senadores e 250 mil reais contra ministros / judiciário. Uma das pessoas citadas nas anotações do grupo era o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Pacheco estava na mira deles, mas só a análise completa do material vai esclarecer qual a magnitude do monitoramento e o motivo. De acordo com informações da CNN Brasil, os nomes dos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, do STF, aparecem em anotações apreendidas pela Polícia Federal. As investigações ainda apuram se esses valores eram apenas para espionagem ou envolviam outros serviços. Em conversas de WhatsApp, os investigados também falavam a respeito de execuções. Eles afirmavam ter especialistas em informática, uma equipe de inteligência nacional e pessoas relacionadas à Receita Federal para prestar os serviços. Também diziam ter armamento pesado, inclusive fuzis com silenciador e lança-rojão. O documento ainda aponta custos previstos como utilização de garotas e garotos de programa, como iscas, material de disfarce, perucas, bigodes, etc. e 2 drones, além de carros com placas frias. Tá bom? Matéria tá aqui na descrição do vídeo. Leiam. Cara, o Brasil tá uma coisa de louco, não? Por falar em coisa de louco, tem gente ligando pra testemunha antes da testemunha ir lá testemunhar. Isso não pode. Adivinha quem é que está fazendo isso? Sim, ele mesmo, Jair Bolsonaro. O ex-presidente ligou pro ex-senador, Hamilton Mourão, republicano do Rio Grande do Sul, antes do depoimento do general ao STF no inquérito do golpe. E isso repercutiu muito mal entre os ministros da corte e integrantes da Procuradoria-Geral da República. Obviamente, da avaliação de ministro do Supremo, o caso pode configurar obstrução de justiça, o que poderia levar a uma prisão preventiva do imbrochável. Se ficar comprovado que Bolsonaro manipulou ou coagiu Mourão, nesse caso, o ex-presidente poderia até mesmo ter a prisão preventiva decretada pela corte, porque ele está se metendo onde não deve, como sempre. Ele acha que ele está acima do bem e do mal, que ele faz o que ele... Aliás, essa família, a família Busca-Pix, acha que pode fazer o que quiser, né? Ministros do STF afirmam nos bastidores que a bola está com a PGR. Ou seja, cabe ao Ministério Público pedir ao Supremo a adoção de alguma medida ou cobrar esclarecimentos de Mourão e Bolsonaro sobre a conversa dos dois antes do depoimento do ex-vice-presidente. Essa matéria tá na coluna do Igor Gadelha no Metrópolis, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. Segundo a coluna
Revelou, Bolsonaro ligou para Mourão na semana passada antes do depoimento do senador no inquérito de golpe. A coluna, o general contou que o Bolsonaro lhe pediu que reforçasse na oitiva alguns pontos que o ex-presidente considerava importantes. Segundo Mourão, ele pediu, por exemplo, Bolsonaro pediu que ele reforçasse nunca ter ouvido qualquer menção do ex-presidente sobre ruptura institucional. Após a publicação da matéria, o senador procurou a coluna para ressaltar que a conversa durante o telefonema foi genérica. Ficou, né? Esses militares brasileiros são covardes, não? Nossa, o depoimento de Mourão ao STF ocorreu na sexta-feira passada, dia 23. Ele depois como testemunha de defesa do inelegível aí. Além do ex-presidente, ele foi indicado como testemunha de defesa pelos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto. Todos réus no inquérito. O link tá aqui na descrição do vídeo. Vão lá ler. Vão lá ler, perdão. Vão lá ler esse negócio aqui. Cara, mais um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal acusa o Exército de proteger acampamento golpista em Brasília. A última matéria é séria, hein? Ele ter ligado para conversar com o Mourão antes dele depor, isso é muito, muito sério. Mas aqui a gente normalizou o absurdo nesse país, né? Olha aqui, ó. Vamos lá, matéria do Kleber Lourenço. O Exército Brasileiro atuou de forma direta para impedir a desmobilização do acampamento golpista instalado em frente ao quartel-general em Brasília, segundo documentos e testemunhos colhidos na investigação da Ação Penal 2417, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. A defesa do coronel Jorge Naime, então comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, relata que a Polícia Militar tentou diversas vezes realizar operações para desmontar o acampamento, mas foi sistematicamente impedida por ordens e ações do Exército. Um dos episódios mais marcantes ocorreu durante a madrugada de 8 de janeiro. A reportagem conversou com Mariana Naime, esposa do coronel Jorge Naime. O coronel está impossibilitado de dar entrevistas por decisão judicial, já que cumpre medidas cautelares como um dos réus nos inquéritos relacionados a 8 de janeiro. Aspas para Mariana Naime, esposa do Jorge Naime. Tá bom? Presta atenção. Naquela madrugada, meu marido voltou para casa profundamente consternado. Ele testemunhou algo que o deixou inconformado. O Exército Brasileiro, armado com fuzis 762, fez uma linha de isolamento não para conter manifestantes, mas para proteger o acampamento. Eles barraram a ação da Polícia Militar do Distrito Federal, mostraram força bélica contra a própria PM, impedindo que chegassem até o local. Foi um choque. Era como se o inimigo fosse quem tentava cumprir a lei, relatou a Mariana. O documento aponta que o próprio ex-governador Ibanez Rocha, sempre o Ibanez, sempre aparece aqui, nunca para coisa boa, teria suspendido uma das operações após pedido do Exército. Há também registros de reuniões entre a Secretaria de Segurança Pública, a PM e o Comando Militar do Planalto, o CMP, nos quais os militares rejeitaram o planejamento de retirada dos manifestantes e, em todas as ocasiões, inviabilizaram as ações propostas. O Exército agiu para proteger os acampamentos bolsonaristas. Isso é um fato, não tem mais dúvida quanto a isso. Isso é um fato, tá? Tem que lembrar, os caras que ficam pitando meio fio, cortam a grama lá, que eles são funcionários do Estado. O chefe deles é o Lula, hoje, né? Sempre é o presidente da República. Que naquele momento, o presidente não era mais o queridinho deles. Era Luiz Inácio Lula da Silva. Tá bom? Pra vocês, tá bom o Brasil, não? Vou te falar um negócio. Uma boa notícia, Lula ligou para Marina Silva para elogiar por ela ter deixado a sessão. Janja também mandou os parabéns, né? Uma mensagem lá, um áudio para ela. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o presidente a elogiou por ter se retirado da audiência. A declaração foi dada durante entrevista ao All News do canal UOL. Aspas para Marina. Foi ele quem me ligou. A Janja também fez uma postagem e mandou um áudio para mim enquanto eu estava no meio desse furacão.
Mais cedo, quando a gente estava indo para o Congresso, a minha assessora disse que o Lula tinha sido hospitalizado. Eu levei um susto, estava me preparando para a audiência. Mas quando ele me ligou, a primeira coisa que perguntei a ele até foi: como o senhor está? Ele me respondeu: eu fiquei melhor depois que você decidiu se retirar da audiência e não ficar aguentando aquele tipo de agressão. Você fez o certo. A Marina é uma figura enorme na política brasileira. Ela não é respeitada porque ela é mulher. Porque ela é mais tranquila, ela tem uma fala mais tranquila. E não respeitam ela. Mas o que ela faz e fez pelo Brasil e principalmente pelo meio ambiente brasileiro tem que ser muito valorizado e respeitado. Aí, ontem, eu vi a tal da Andréa Sadi lá na Globo News, que quando a Natuza Neri disse que a Janja tinha que calar a boca lá na China, a Andréa Sadi ficou quietinha. Quando o Merval falou que a Dilma só tinha ganhado porque ela era mulher do Lula, a Sadi ficou quietinha. Ontem quis dar uma de graça. Quis cobrar o governo federal, o Lula, de se manifestar para defender a ministra Marina Silva. E você, Sadi? O que você fez quando o Merval falou a abobrinha, que ele falou machista e misógina contra a ex-presidenta Dilma? Você ficou com a boquinha bem fechada, né? Você tava do lado dele lá. O que você falou pra Natuza Neri quando ela falou que a Janja tinha que calar a boca? Andréa Sadi, que é parente do Aécio Neves. Aécio Never, né? Não precisa falar mais muita coisa, não. Muito bem o que o presidente fez, que a Janja fez, e que várias figuras fizeram de sair, não em defesa, mas em apoio à Marina contra aquele bando de machista que ninguém sabe quem são, porque são inócuos, não servem pra nada, daqueles senadores. Mas parabéns pra gente que enche o Congresso e o Senado de gente como esses aí, né? Agora olha essa aqui. Estados Unidos anunciam restrição de visto para autoridades estrangeiras cúmplices de censura americanos, e citam a América Latina. Aquele ser do Marco Rubio, só aparece para falar besteira, ele anunciou hoje restrições de visto contra autoridades estrangeiras que são cúmplices de censura americanos. Ele citou a América Latina, mas não listou quem será afetado. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pode ser um dos alvos da medida. Após o anúncio, Jason Miller, que eu nunca ouvi falar, um consultor do Laranjão, do Pato Donald, marcou Moraes na rede social X, insinuando que ele seria atingido pelas medidas. Rubio anunciou a nova política em publicação no X e citou os limites à liberdade de expressão dos americanos. De acordo com o Departamento de Estado, a restrição de vistos se enquadrará dentro da Lei de Imigração e Nacionalidade, que autoriza o secretário de Estado a vetar estrangeiros cuja entrada no país possa ter consequências potencialmente graves para a política externa dos Estados Unidos. Membros da família desses estrangeiros também podem ser incluídos. Lembrando que eles estão com aquele negócio de negar visto a estudantes que querem estudar lá, tal, que vão analisar as redes sociais, as redes digitais, que rede social não tem nada, aquela merda, né? E hoje lá na Câmara o Nicolas Chupetinha saiu em defesa do Trump e dos Estados Unidos, que é isso mesmo, tem que ver. Como assim alguém que critica os meu querido Estados Unidos vai querer estudar lá? Ou seja, um vira-lata, um lambibotas dos Estados Unidos e tomou uma enquadrada do Lindbergh. É um vira-lata, é um patriota que defende outra nação ao invés da nossa. Ao invés de defender o direito dos estudantes de irem estudar lá, não, ele defende outro país. Porque assim, Estados Unidos gosta de se vender como a terra da liberdade de expressão. Não é isso que eles defendem? Não defendem isso lá nas redes digitais, das big techs, a outra porcaria dos nossos tempos? Mas quando é contra eles, não pode. Se for para criticar os Estados Unidos, não é a América, tá bom? A América é o continente inteiro, tá? Não pode criticar os Estados Unidos. Se criticar, você não pode ir lá. Tá bom? Ai, presta atenção nessa daqui, eu gosto de falar de meio ambiente. Temperaturas recordes devem persistir nos próximos 5 anos. Alerta novo relatório climático.
Organização Meteorológica Mundial está mais pessimista quanto ao aquecimento do planeta e prevê que o limite de aquecimento de 1,5 graus Celsius será superado nesse período. Já era esse negócio, né? Da questão industrial toda lá, toda a previsão. As previsões climáticas mostram que as temperaturas globais devem permanecer em níveis recordes ou próximos a eles até 2029, e há 80% de chance de um desses próximos 5 anos superar 2024, tornando-se o novo ano mais quente da história. Os dados fazem parte da atualização global anual para a década produzida pela Organização Meteorológica Mundial e divulgada hoje. O documento busca informar governantes e formadores de política pública sobre a atual situação climática. Ninguém tá nem aí pro meio ambiente, né? O povo quer dinheiro. Quer dinheiro, dinheiro e dane-se o meio ambiente. Ai, ai. Acabamos de vivenciar os 10 anos mais quentes já registrados. Infelizmente, esse relatório da OMM não oferece nenhum sinal de trégua nos próximos anos. Isso significa que haverá um impacto negativo crescente em nossas economias, em nossa vida cotidiana, em nossos ecossistemas e em nosso planeta, disse o secretário-geral adjunto da OMM, o Cobb Barrett. A equipe da OMM apontou a possibilidade de 86% de uma temperatura média superior a 1,5 graus do nível pré-industrial, de 1850 a 1900, e pelo menos um desses próximos 5 anos. Ainda segundo o relatório, há uma previsão de 70% de que o aquecimento médio para o período total de 25 a 2029 seja maior que 1,5 graus. Esse número é superior aos 47% do relatório do ano passado, para o período de 2024 a 2028, e aos 32% do relatório de 2023 para o período de 2023 a 2027. Ou seja, a Terra está ficando mais quente. Cara, já é possível calcular que 2025 será um ano mais quente do que todos os outros entre 1991 e 2020, em quase todo o mundo, exceto em partes do Pacífico Sul e do Oceano Antártico. Além disso, será possível ver o impacto do aquecimento global ao redor do globo. O aquecimento do Ártico nos próximos 5 invernos prolongados deverá ser 2,4 graus Celsius acima da temperatura média durante o período de referência mais recente de 30 anos, que vai de 1991 a 2020. O gelo marinho deve ter novas reduções no Mar de Barents, Mar de Bering e o Mar de Okhotsk. Novos padrões de chuva no Sahel, norte da Europa, Alasca e norte da Sibéria. Haverá mais precipitações e na Amazônia as condições serão mais secas. Isso vai ferrar o nosso ar aqui, tá? Mais chuva no sul da Ásia, com exceção de 2023, essa região tem enfrentado mais chuvas e isso deve continuar até 2029. Cara, que a COP30 sirva para alguma coisa, porque nós estamos ferrado no planeta, tá bom? A gente tá ferrado, tá bom? Lembrando que os links das notícias estão aqui na descrição do vídeo. Leiam muito, leiam pra caramba, para não serem enganados por chupetinhas, por família busca Pix, por pastor, por essa galera que só quer tirar o dinheiro de vocês, tá bom? Essa foi a edição desta quarta, dia 28 de maio de 2025, do Cidadania SA. Leiam as notícias, fiquem bem, respirem e a gente se vê amanhã. Um abraço.